Você já parou para pensar sobre quais são os impactos da cultura e do ambiente das organizações na saúde mental? É sobre isso que a gente vai falar hoje no quarto e penúltimo episódio da primeira temporada do Humanamente, o seu podcast sobre saúde mental e segurança psicológica no ambiente de trabalho. Eu sou João Guilherme Broto, jornalista e cofundador da plataforma de conteúdo A Economia B. Estão aqui comigo Alessandra Cavalcante, Raquel Goldgrob e Mariana Clark. Se você tem acompanhado os episódios anteriores, você naturalmente já conhece elas. Mas eu reforço que elas são psicólogas e têm uma sólida trajetória em posições de RH e consultoria, com passagens por grandes empresas nacionais e internacionais, além de consultorias globais de capital humano. Antes da gente ir para a pauta de hoje, caso você não tenha ouvido os episódios anteriores, eu reforço aqui que você faça isso, tá bom? Pode continuar ouvindo aqui tranquilo, mas depois eu super recomendo que você vá escutar os outros para entender melhor todo esse tema, né? Toda essa temática que a gente vem tratando aqui. A gente falou, por exemplo, sobre o contexto em que a gente vive hoje com relação à saúde mental no ambiente de trabalho. A gente falou sobre autoconhecimento, autorregulação emocional e inteligência emocional como ferramentas, né, que cada um tem para lidar com várias questões. A gente também falou sobre causas, sintomas e como lidar com transtornos mentais. Então tem uma jornada muito rica de aprendizado aí, bastante informação legal que a Alessandra, a Raquel e a Mariana compartilharam com a gente, tá bom? Partindo aqui para nossa pauta de hoje, pessoal, deixa eu fazer aqui um breve comentário, né, que a gente falou nos episódios anteriores sobre essa pandemia silenciosa, né, de transtornos mentais que a gente enfrenta já há vários anos. Inclusive, durante a pandemia de Covid-19, a gente teve um crescimento acentuado de casos, né? Acho que muita gente viu isso, né? Teve casos próximos, ou se não, vivenciou isso intensamente, né? A ponto de o burnout entrar na lista de doenças ocupacionais. Isso ocorreu em janeiro de 2022, ou seja, pouco mais de um ano, oficialmente temos o burnout nessa lista de doenças do trabalho. Então é mais um indicativo aí de por que a gente precisa lidar com isso com muita atenção. E aí tem um grande problema, porque boa parte das empresas ainda não sabe lidar com o fato, por exemplo, de muitas vezes elas serem as próprias responsáveis pelo adoecimento mental das pessoas, né? Tem muita história nessa linha. Até essa semana, a gente está falando agora, gravando esse programa no dia 2 de março, há alguns dias o podcast O Assunto, que hoje é apresentado pela jornalista Natuza Neri, tratou sobre esse tema de burnout. É um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, então você vê que a conversa segue muito atual, muito relevante. Então, para a gente começar a conversa, Ale, eu queria primeiro te perguntar o que é o que a gente já falou nos episódios anteriores, né? Essa sociedade de desempenho que a gente vive, competitividade, alta concorrência, muitos abusos e absurdos, né, que a gente vê aí dia após dia. Enfim, o que é essa sociedade e como que as suas características acabam afetando a saúde mental dos trabalhadores, dos empregados? Muito legal a gente começar, né, o nosso papo hoje abordando a sociedade do desempenho, principalmente, como você mencionou, a gente já falou em outros episódios, acho que tem um livro clássico aí, né, do filósofo coreano aí, o Byung-Chul Han, né, não sei se é assim exatamente a pronúncia, mas que é a Sociedade do Cansaço e que nós gostamos muito, né? Ele tem uma série, né, de outros livros, mas assim, esse especificamente é um livro que conversa muito com tudo que a gente está falando aqui. O que eu acho bastante interessante a gente trazer para essa conversa inicial? Primeiro que quando a gente está falando dessa sociedade de desempenho ou sociedade do cansaço, a gente está falando também desse indivíduo que se tornou refém de si mesmo, como se fosse a sociedade do século XXI, né? Onde o produzir ele se tornou algo que é o mais importante na vida das pessoas, né? Então é aquele produzir o tempo todo, e produzir em todos os contextos da sua vida, né? Não só na sua vida profissional. Então você transborda isso para a sua vida social, né? Para a sua vida afetiva, para a acadêmica. Então é um excesso, né? E que acaba, né, levando realmente aqueles momentos mesmo de você não se permitir a pausa, né? A gente traz
muito essa perspectiva, né? A gente vive numa correria, o indivíduo não consegue pausar, não consegue refletir, não consegue, né, dar um passo atrás para observar, contemplar, né? Acho que são coisas que não são, vamos dizer assim, permitidas dentro dessa sociedade. Eu gosto muito de um trecho no livro que ele faz um paralelo com o que o Foucault abordava, né, da sociedade disciplinar, né, onde a gente vivia aquela coisa do indivíduo sob a obediência, né, que levava, né, segundo o Foucault, a vários loucos e delinquentes, né, porque aí você restringia tanto, né, era tanta pressão que você começava a causar um outro distúrbio. E aí ele traz que aqui a gente vai para o outro extremo, que é o extremo dominado pelo uma série de projetos, iniciativas, e você tem a motivação, que é um discurso belíssimo, né? Assim, né? É a motivação, né? O sujeito se superar. Só que isso, segundo o Han, isso acaba gerando o quê? Indivíduos altamente depressivos e fracassados, né? Ele usa uns termos assim muito fortes, né? Mas é exatamente isso, porque você entra numa espiral do não dar conta. Eu acho que é isso que é interessante, né? Quando você vive com essa perspectiva do não dar conta, do não ser suficiente, de você ter uma sensação constante de débito. Isso é muito pesado. Se a gente pensar, né, que você vive o tempo todo com aquela sensação de eu não sou o suficiente, ou a minha performance, seja em qualquer contexto da minha vida, ela não está no nível adequado, isso é uma pressão muito grande e que contribui bastante aí para o adoecimento, né? Então, assim, tem uma coisa da cobrança do indivíduo com ele mesmo, né, e que ele traz, mas tem uma relação que eu acho que a gente vai abordar bastante no papo aqui de hoje, que é também como é que é esse indivíduo que já se cobra, que já está vivendo essa questão da sociedade de desempenho, versus como é que ele lida com esse ambiente, né? Como é que ele lida com esse ambiente que tem outros tantos indivíduos vivendo essa mesma pressão. Mas, realmente, falando aqui até de impactos e dessas características, a gente vai ver muito deprimido, a gente vai ter muita questão da ansiedade, né? Se a gente for pegar indicadores, por exemplo, de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, isso explodiu, né? Assim, para dar um exemplo, né, só. E principalmente o burnout, como você também já trouxe, né? Então, a gente tem, sim, uma ponte direta de tudo que a gente está vivendo dessa pressão com o adoecimento. Muito bem, Ale. Eu acho que muita gente se vê, né? Eu acabei de me dar conta que eu sempre falo isso todo episódio. Eu acho que muita gente se viu aí agora, né? São casos que muita gente acaba vivenciando, né? A cobrança, seja dele mesmo, né? Do indivíduo, ou que vem de fora, que vem da empresa, né? Você falou agora, isso é muito forte, né? Da motivação gerar pessoas deprimidas e fracassadas, por exemplo. Enquanto a gente vê muito no mercado, muito discurso, né, de motivação, as empresas trabalhando isso de uma forma muito intensa, inclusive. E tem um ponto, desculpa te cortar, João, que tem um ponto, ouvindo você aqui me veio que eu acabei não comentando, e a pressão das redes sociais, que as pessoas vivem uma vida e querem estar sempre, né, naquele tá tudo bem, essa positividade, que também é um outro aspecto, né? Essa positividade e esse imediatismo também. Isso também faz parte dessa sociedade de desempenho. Então, tudo isso é um grande combo, né? É um grande combo aí para adoecimentos, né? Super. O que eu ia te perguntar era bem nessa linha aí, já que você falou em combo, né? Eu vinha falando ali de como as empresas trabalham e tal, acho que aí a gente puxa um pouco o papo para as organizações mesmo, né? Vocês falam que tem alguns gatilhos organizacionais, né? Que acabam afetando, impactando a saúde mental dos trabalhadores. Então, eu queria que você continuasse explicando um pouco melhor a respeito desses gatilhos e qual é a relação deles com a sociedade do desempenho, né? Isso que você acabou de explicar para a gente agora. Se a gente puder trazer, assim, né, duas grandes perspectivas aqui para falar dos gatilhos, uma enorme já por si só é cultura, né? Então a gente vai estar falando assim na cultura daquela organização, e aí a gente pode fazer aí uns double cliques aqui do que poderia ser essa cultura. E o outro são os processos. Que o processo, né, das organizações nada mais é do que reforçar um pouco essa cultura, porque cultura é o jeito que a gente faz as coisas e os processos eles acabam regulando isso, né? E aí tem alguns que são clássicos, tá? Se a gente for pensar como é feito o processo de meritocracia, como é que é feito o processo de promoção,
Como é que é feita essa escolha? Como é que é essa decisão das promoções? Como é que é o critério, né? A própria avaliação de desempenho, né? Será que esses processos eles estão favorecendo reconhecimento e valorização? Ou será que eles estimulam uma competição? Por exemplo, dentro desse aspecto, será que a comunicação da organização é uma comunicação transparente? Será que a gente consegue dizer claramente o que acontece, como acontece, e o que não pode ser dito de uma forma adulta, né? Madura, profissional? Será que a gente consegue fazer isso ou a gente conta algumas histórias, né, que são histórias que acabam só trazendo não só a ambiguidade, que a ambiguidade eu acho que faz parte, a gente falou muito já em outros episódios também do mundo Bunny, né, de toda essa questão dessa incerteza. A incerteza ela faz parte do mundo dos negócios hoje, a gente não questiona isso. Mas é como a organização lida com essas incertezas. Será que ela coloca isso na mesa? Olha, até aqui eu consigo trazer informação, daqui para frente eu não consigo. Será que tem segurança psicológica? Que é o nosso, né, um tema aqui que a gente fala bastante, será que esse ambiente tem? Ou será que a minha cultura é uma cultura muito voltada para comando e controle ainda? Onde os níveis de confiança talvez não sejam tão estabelecidos. Então, tudo isso traz para a gente, que a gente está chamando aqui de gatilhos, né? Se você tem essa cultura, se você tem processos que são processos que não estão alinhados com uma construção de um ambiente saudável, a gente vai para o outro extremo. Eu vou ter um ambiente que é um ambiente tóxico. E aí vai conversar com tudo que eu acabei de mencionar, né? Ele vai ter tanta pressão que aí, assim, não basta o indivíduo da sociedade de desempenho, mas a minha organização, ela traz isso também. Então, se ela exige um desempenho além do que é compreensível, aceitável, vamos dizer assim, e não me dá condição, né, não me dá uma segurança psicológica, por exemplo, né, me coloca numa situação onde eu fico numa zona de medo, aquilo potencializa. Então, se eu já vivo uma pressão minha, comigo e dentro da organização, isso potencializa mais ainda, né? Esses são alguns fatores, tá? Mas, por exemplo, tem um outro fator que a gente tem conversado, que também é fundamental. Como é que é essa liderança? Será que o líder lidera pelo exemplo? Será que ele lida de uma maneira humanizada? Será que ele consegue se colocar realmente no lugar do outro, né? Entender a perspectiva da sua equipe? A gente tem essa liderança que recompensa vulnerabilidade ou que pune vulnerabilidade? Será que eu crio esse espaço para as pessoas falarem? Então, tudo isso acaba contribuindo e sendo uma série de gatilhos aqui que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa trazer isso para uma ótica que não é essa ótica do não existe limite, né? Porque tudo isso que eu descrevi aqui para você, e aí eu queria te ouvir também, João, e as queridonas aqui também, mas assim, tudo isso assim caracteriza um ambiente que é um ambiente que é difícil, né? É difícil você ter uma saúde mental se você está num ambiente que é um ambiente quase que muito tóxico, né? Dentro desse aspecto, né? Então, a gente precisa, sim, trazer isso para um olhar mais produtivo. Como é que a gente sai disso, né? Como é que a gente consegue efetivamente ressignificar, talvez, esses ambientes para a gente poder ter ambientes mais saudáveis? Muito bem, Ale. Então, muito boa essa tua linha aí. Eu vou continuar nela, tá? Gostaria de perguntar para a Mari agora a respeito, você falou muito da cultura, né? O quanto cultura e processos e tal influenciam. E no fim é isso mesmo, né? Então, Mari, eu queria que você contasse para a gente, explicasse melhor, por favor, a diferença entre essa cultura tóxica, né? Que a Ale comentou bastante aqui agora, e por outro lado, a cultura do cuidado, que ela também, né, citou um pouco e tal. Gostaria de aprofundar para a gente, quem sabe, jogar uma luz aí, o pessoal entender até onde ele está, né? Acho que muita gente acaba se reconhecendo ou reconhecendo a empresa que trabalha, a liderança que exerce, né? À medida que vocês vão falando, coisas que talvez sejam muito naturais no nosso comportamento, na nossa atitude, na forma da gente pensar negócios, né? A gente tem muita coisa muito enraizado e é legal a gente sempre refletir para ver o que tem do outro lado, o que a gente pode fazer de diferente. Então, resumindo, Mari, por favor, quais seriam essas diferenças entre a cultura tóxica e a cultura do cuidado? Bom, a Lê falou bastante. Antes de eu complementar, que eu acho que tem algumas coisas também bacanas de complementar, eu sempre gosto de contar uma história que eu não sei se eu já contei nos outros episódios, se eu tiver contado,
Me desculpe a memória. Quando eu trabalhava como executiva de recursos humanos, trabalhava numa empresa que, na época, a gente tinha sala, né? Os executivos tinham sala. E eu sempre brincava que na minha sala tinha uma plaquinha que era tipo um consultório de Freud, né? Recebendo as pessoas. E recebia muita gente, obviamente, como um espaço ali de confiança, de intimidade, de expressão das dores, né? Então as pessoas iam para desabafar, era um espaço de catarse, para reclamar, para ruminar aqueles sentimentos e aqueles pensamentos ruins, individualmente. E eu tenho uma lembrança muito nítida que eu fechava a porta, tinha uma cortininha, eu fechava a cortina para não expor a pessoa que estava ali dentro, e eu tinha uma caixinha de lenço. E eu colocava essa caixinha de lenço em cima da mesa e ali era um espaço de escuta, né? De escuta afetiva. E eu me lembro que em todas as situações e as circunstâncias que eu vivi isso, ao final desses bate-papos, eu sempre dizia: agora você enxuga as suas lágrimas, volta para o seu trabalho como se nada tivesse acontecido, né? Então, isso é uma cultura tóxica, estimulada por uma executiva da área de pessoas, né? Ou seja, que tipo de reflexão a gente pode fazer hoje? Isso não tem muito tempo, estou falando de 2017, e a gente tem que fazer uma reflexão sobre os nossos próprios comportamentos, mesmo nós, pessoas, dentro da área de cuidado, da área de humanas, a gente também tem os nossos vieses e a gente também comete esse tipo de coisa. E claro que isso era uma estratégia para ajudar as pessoas a sobreviverem a ambientes que são ambientes tóxicos, né? Que na maioria das vezes é um ambiente com falta de confiança no time, ou seja, reduzindo o espaço de inovação e aprendizado, informações veladas, né, conhecimento que você não troca com o outro em função de disputa de poder. Essa liderança que a Lê comentou, que é uma liderança muitas vezes ainda num formato comando e controle, que isso prejudica demais a falta de transparência, a falta de uma comunicação mais eficaz, olho no olho, falta de feedbacks construtivos, né? A gente sabe que a liderança hoje tem muita dificuldade de dizer exatamente o que está acontecendo, o que pensa, de trazer conversas mais profundas e mais difíceis, mas que são necessárias, porque quando a gente tem falta de feedback, a equipe fica com uma série de fantasias e isso acaba gerando uma angústia muito grande. Então, em geral, são culturas que trazem muito mais, estimulam muito mais a competição e não a colaboração através dessas ameaças, dessas inseguranças, máscaras sociais, né? Politicagem, que a gente sabe que é importante. Se a gente pensar numa cultura do cuidado, em contrapartida, a gente está falando de uma cultura, né, da possibilidade da gente trazer o cuidado para o centro das relações, né? Ou seja, o cuidado na dinâmica das relações humanas. E isso acaba oferecendo muito mais um espaço de autorresponsabilidade. Qual é o papel que me cabe dentro de uma estrutura e de uma cultura e de uma organização que oferece esse espaço para que eu possa me colocar, mesmo nas minhas questões emocionais de vulnerabilidade, como a Lê comentou. Então, que as organizações e as lideranças possam funcionar não mais como fonte de sofrimento, como a gente durante muitos anos pregou, mas sim como fonte de desligar as ameaças, né? De acalmar as pessoas, de ajudar as pessoas a se autorregularem. E, de alguma forma, a gente prefere consumir, investir e trabalhar, inclusive, em empresas que têm essa dimensão mais afetiva, né? Hoje a gente vê propagandas na televisão que trazem muito bem isso, colocando a inclusão, a diversidade, ou seja, são aspectos que fazem parte do nosso dia a dia e que agora estão indo para um outro lugar como alavanca para a gente poder ter mais diálogo, né, mais prevenção de adoecimento, mais inclusão, para que esse seja um espaço de mais inovação e mais aprendizado. E eu acho que uma coisa importante de dizer, por último, é que essa cultura do cuidado, ela transcende a estratégia ou o momento que a organização está, né? Então, pode ser um momento de fusão, pode ser um momento de aquisição, pode ser um momento de compra, de reestruturação, ou seja, a cultura do cuidado ela é perene a qualquer tipo de situação e circunstância que a empresa esteja passando.
Então, não importa qual é a estratégia da organização, não importa qual é o posicionamento dela, o que importa é que existe ali uma preocupação onde as pessoas serão ali, a partir dali, uma estratégia. Você citou ali um ponto, né? Eu quero seguir aqui com a Raquel, mudar um pouco de assunto, mas você citou ali que uma característica da cultura tóxica é a competição e não a colaboração, né? Isso é algo que a gente vê repetidas vezes, né? Muita gente acredita e defende que a competição é saudável, e assim, em até certo ponto pode vir a ser mesmo, né? E é muito sutil, muito delicado o limite entre vamos criar um ambiente que pode até ter colaboração, mas que seja competitivo, porque a gente aqui acredita na alta performance, a gente quer motivar as pessoas a serem cada vez melhores, porque isso vai trazer retorno para ela e, obviamente, para a empresa também. Existe toda uma indústria, né, da alta performance no ambiente de trabalho, muita gente falando sobre isso, e assim, eu mesmo fico, muitas vezes me pego pensando os prós e contras, né, porque como eu falei, claro que tem pontos positivos, né, a gente se desafiar, buscar formas diferentes, estudar bastante, aquela coisa do lifelong learning e inúmeros outros, né, conceitos que me vêm à cabeça quando eu penso em alta performance. Mas também esse mesmo discurso, essas mesmas atitudes são responsáveis, né, pelo esse agravamento dos quadros de doença mental no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho. Então, Raquel, ponderando isso que eu falei agora, eu queria te ouvir um pouco a respeito dessa questão da alta performance e quando essa cultura de alta performance, que como eu falei, talvez em alguns casos seja válida, ela não é sustentável, ela deveria ser revista, o líder ou a empresa deveria ponderar e tentar construir de uma forma diferente, talvez. Bom, João, acho que assim, Maria e Alessandra já falaram aí sobre vários aspectos que, inclusive, podem, né, atrapalhar essa tão almejada alta performance. A gente também diferenciar o que é, né, uma performance diferenciada, onde você consegue, né, superar, né, às vezes, seus próprios, né, resultados. Isso é muito diferente de resultado a qualquer custo. A gente está falando, né, dessa questão aí da competitividade, e a gente já sabe, de novo, reforçando, sua performance pode ser muito melhor e a de um time, né, e a gente tem inúmeras referências sobre isso. Quando há cooperação, né, quando há esse ambiente aí de aprendizagem, e quando não há essa competição enlouquecida, né, ou essa paranoia, aí, como, né, você falou, do melhor resultado e do resultado impossível. Também é importante a gente entender, assim, relembrando aí esse ponto de como a gente começou falando desse sujeito aí do desempenho, né, se a gente já acha que a gente está devendo, já acorda devendo, né, e você chega numa organização e você se depara com uma meta, que é uma meta que você olha e você fala assim, essa meta é impossível, né? E alguém te fala, nada é impossível, né? Ou às vezes vem o discurso do basta você querer, querer é poder, a coisa fica bem complicada, como se fosse assim, aquela panela de pressão, que às vezes você não percebe que você está nela, às vezes você sente que você está assim, ou um tubo, né, te suga e você simplesmente se vê sugado no sentido de que você não consegue nem ver o que está à sua volta, ou você se sente sendo sempre perseguido por um rolo compressor, né, e você está correndo ali. Então, assim, a gente sabe que esse tipo de pressão, nesse nível absurdo, não é saudável. A gente sabe que tem um nível, e estudos também podem apoiar isso que eu estou falando, assim, a gente tem um nível de estresse e um nível de ansiedade que é positivo para a gente, né? É até bom a gente ter desafios e a gente ter esse estresse. De repente a gente tem uma meta, né, que é uma meta desafiadora, mas a gente acha que é possível a gente alcançar, né? Tem que ter um esforço. Esse é o tipo do estresse que ele vai ser, até um determinado ponto, ele é positivo e faz a gente se mover, né, para frente, a gente avançar, a gente ir na direção que a gente quer. Mas a gente sabe que chega a um determinado nível, se esse nível de estresse subir demais, se a gente estiver diante de alguma coisa que a pressão é muito absurda, e essa sensação, né, também ela vai ser diferente, né, para cada pessoa, aí você cai exatamente no oposto, o seu desempenho começa a cair absurdamente. Então, assim, a gente tem muitos exemplos aí, tivemos histórias recentes também até falando de alta performance, né, de atletas de alta performance, quantos que tiveram que parar porque perceberam que a pressão estava acima, né, do que eram capazes de suportar. Esse é o ponto, né, da gente perceber assim, onde é que está o exagero.
né? E o que é realmente esse alto desempenho, né? Esse alto desempenho não é a gente ir além do que a gente realmente pode. E pessoas que não estão saudáveis, a gente tem que olhar o aspecto físico, a gente tem que olhar o aspecto psicológico, a gente tem que olhar o aspecto, né, social, né? Se a gente tem uma vida, né, também além do trabalho. Então, assim, pessoas que não estão saudáveis, que não têm um olhar para esses três, né, componentes aí que a coisa está desequilibrada, acabam não tendo, né, não alcançando esse alto desempenho. Então, é uma coisa meio louca, né? Porque, no fundo, o que a gente vê hoje, falando, né, a gente já começou a falar desse contexto que a gente vive como sociedade e dentro das organizações, vivendo uma dinâmica que, no fundo, ela é totalmente contraproducente, né? E que não leva a gente justamente para essa tão almejada alta performance. Ou leva por, como você falou, não é sustentável, né? A gente aguenta por quanto tempo? Até ter um burnout, né? Até ficar disfuncional. Muito bom. E, Raquel, você falou agora sobre o nível de estresse, né? Que em determinado nível ele é bom, ele é produtivo, é interessante. Mas como a gente vai saber, né? Porque acho que quando você está no meio de um turbilhão desse, às vezes você está lá motivadão, tá focado, tá até feliz, né? Digamos assim, buscando essa meta, essa alta performance. De repente tá tudo certo, na tua ideia é assim mesmo, vamos para frente. Mas de repente, bum, né? A panela de pressão, como você falou, a gente não sabe se ela vai explodir ou não. Um exemplo, outro dia a gente estava lavando a louça, né? Daquelas monte de coisa que foi assada no forno, fica aquela gordura. A minha sogra teve a ideia de ligar a travessa que vai no forno na boca do fogão por uns minutinhos, ele sopra com um pouco de água, né? Para soltar as gorduras. Ligou, foi fazer outra coisa. De repente eu estava ali lavando a louça e atrás de mim, bum, explodiu, assim, o Pirex explodiu inteiro, aquela bagunça no fogão. Uma analogia bem aleatória, bem nada a ver, mas é meio que isso, né? Eu tava até olhando, não, tá sob controle. Tô vendo ali, começou a borbulhar, daqui a pouco eu desligo. Não desliguei, bum, explodiu, né? Então, como a gente vai saber qual que é esse limite, né? Até que ponto tá tudo bem? Até que ponto eu devo prestar mais atenção nesse fogão, ir lá e virar a chave, né? Tem alguns sinais, alguns sintomas que a gente pode perceber. A gente já falou até, se eu não me engano, no episódio 2, né, sobre sintomas e como a gente detectar, mas já que a gente está nesse assunto agora, e acho que foi sob uma outra perspectiva, né, você trouxe agora da alta performance, como a gente pode se ver nesse caso? E de repente é bem desafiador, porque é até contra a essência de muita gente, né? Como eu falei, tá feliz, tá focada, tá motivada, mas ao mesmo tempo pode estar fazendo mal a si mesmo e daqui a pouco amanhã isso, né, vem à tona. Teria como a gente prestar atenção em algumas questões no dia a dia? Eu gostei dessa analogia que você fez, né? Porque isso às vezes a gente não olha para o fogão, né? A gente fala assim, ou a gente presta atenção em outras coisas propositalmente. E todo mundo já viveu algum tipo de estresse na vida, ou situações estressantes, que você tem aquele estímulo e depois aquilo cessa de alguma forma. E você volta, né, ao teu estado, digamos, mais natural. Você consegue regular as suas emoções de uma forma mais fácil. Quando a coisa se torna, acho que isso que a gente falou lá atrás, né, disfuncional, você começa a sentir que aquilo está, de alguma forma, te atrapalhando, você está tendo comportamentos ou sentimentos, emoções que estão um pouco mais fora do seu controle, né, e que começam a te atrapalhar, né, e se a gente já se conhece, a gente já sabe, tem alguma coisa que está diferente, né, uma coisa que eu realmente não estou dando conta, né, e prestar, de fato, atenção nisso, né, e tentar entender se a coisa realmente está saindo né, do controle, se está se tornando um fardo para você, né, e não é isso, estou motivadão, tá motivadão, de repente esse motivadão vira assim, estou esgotado, mas preciso continuar, preciso, por quê? Como assim, né? Complementem aí, Mari, Lia. Meu único complemento, né, talvez seja esse péssimo hábito que a gente tem enquanto ser humano de terceirizar as nossas questões para o outro, né? Então, João, no caso que você traz esse exemplo, você poderia terceirizar para sua sogra e dizer, pô, você que deixou queimar o Pirex, né? Será que você que estava ali do lado não estava num estado de presença maior a ponto de estar ali esperando e com a cabeça ali, refletindo sobre aquilo? Não, você foi fazer outra coisa, você se distraiu e aí o negócio deu ruim. Então, eu acho que a gente tem essa tendência a terceirizar para o outro, né? Jogar na conta do outro uma responsabilidade que é nossa, que é o que a Raquel está trazendo, né? Que é a história do autoconhecimento de novo.
Então, se eu sei quais são os meus limites, eu vou saber que eu estou ultrapassando os meus limites. E aí eu preciso recuar e dar 10 passos para trás e recomeçar. Então, eu acho que esse autoconhecimento versus essa presença e versus essa possibilidade que a gente tem de fazer uma autorreflexão, de se autorresponsabilizar e não terceirizar isso para a cultura, ou para o chefe, ou para a empresa, achando que o problema está no outro, né? Enquanto às vezes o problema está na falta da presença, na falta da gente estar conectado com a gente mesmo, para a gente respeitar os nossos limites, né? Muito bom, concordo. Ale, quer complementar? Fica à vontade, por favor. Acho que tem só uma outra questão que eu acho interessante, além, obviamente, do que elas trouxeram, que é como é que a gente consegue também não só identificar, né, perceber isso, mas, assim, ressignificar um pouco um padrão, porque a gente está falando aqui de um padrão também, né? As pessoas vêm funcionando dessa forma. E como é que você desconfigura isso, né? Como é que você vai resetar lá e agora eu vou funcionar? Então, isso precisa também de aceitar, dessa aceitação e de você ir se permitindo vivenciar pequenos momentos. Também eu não acredito muito nessas receitas, aí você vai fazer uma transformação enorme, porque isso não funciona, não é assim. A gente sabe que tem muita coisa ali já cristalizada, né? Eu fiquei pensando muito e vou voltar lá na questão da Sociedade do Cansaço, que para mim, quando eu li a primeira vez, né, que esse é um livro que você tem que ler, né, várias vezes, né, e aí quando eu li a primeira vez, aquilo foi assim para mim, porque eu, na verdade, né, eu tenho uma essência, eu sou um produto um pouco dessa sociedade de desempenho, e até de justificar, né, de que eu gosto disso, né, de que o excesso de produção é algo que me faz bem, né? Então, porque você começa a acreditar nessa coisa, né? E essa coisa da performance, você começa a entrar, é quase que um vício, né? É viciante mesmo, né? Você entra naquele processo porque você tem a resposta e aí você vai. Mas quando você se permite olhar sobre um outro aspecto, né? Será que precisa disso? Que acho que foi o ponto que a Raquel e a Mari trouxeram. Será que eu preciso entrar nisso o tempo todo? Será que desconectar, vivenciar o ócio, né? Será que... E é um desafio tremendo, não é fácil, não. Vivenciar o ócio para quem vem há algum tempo vivenciando, né? E saboreando e acreditando que está bem numa questão de desempenho excessivo, é muito difícil. Né? Então, assim, acho que reconhecer também que a jornada ela não vai ser uma receita única, que você precisa, talvez, experimentar pequenos novos hábitos, vai ser importante na sua vida. Eu tenho certeza que muita gente que deve estar ouvindo vai estar falando assim, é ótimo, mas eu não consigo me desligar, eu não consigo desconectar, eu não consigo colocar o celular e não olhar, né? Mas talvez... Coloque algum limite para você que você possa vivenciar pequenos sucessos, né, naquela tua trilha, né, nessa tua nova jornada. Do que vocês falaram, o que me pega muito é a autorresponsabilidade, né? Acho que foi a Mari que trouxe mais fortemente isso, porque o ambiente que a gente vive, ele é inteiro voltado a isso, né? Para a gente estar conectado, para a gente estar na alta performance o tempo todo, para a gente ser produtivo, para a gente entregar mais. E em alguns casos, por exemplo, empresas que a pessoa trabalha, a cultura é essa, e talvez ela não tenha capacidade de mudar a cultura, talvez ela não tenha como conseguir um outro emprego nesse momento, talvez ela tenha que achar uma forma, né, de lidar com isso, por mais perverso que seja, né? Tipo, essa realidade a gente tem que ter a noção e conhecer ferramentas e caminhos, eu acho que é fundamental. Queria, antes da gente continuar, eu vi uma notícia hoje no LinkedIn que eu achei legal, acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando aqui. Acho que foi durante a pandemia, né? Esse movimento aí de 4-day week, das empresas implementarem semanas úteis de 4 dias de trabalho. A notícia que eu vi foi feito um experimento com 60 empresas no Reino Unido, cerca de 3 mil colaboradores. A jornada de 4 dias foi feita durante 6 meses, sem alteração no salário, né? Não mudou nada, apenas um dia menos de trabalho. E foi observado uma redução de 71% nas ocorrências de burnout, além de leve aumento na produtividade. Então, acho que aí é uma forma, né, que a gente falou, como fazer diferente, como pensar diferente. Eu acho que sei lá, 10 anos atrás, ninguém ia sonhar em falar em tirar um dia de trabalho, né? E hoje a gente já vê lideranças defendendo isso como uma alternativa, inclusive para ter
mais alta performance, né, ironicamente. Deixa eu voltar aqui para a nossa pauta, inclusive voltando para a área de gatilhos organizacionais, que eu acho que é um que é bem forte. A gente vê muita gente, e está extrapolando um pouco o ambiente de trabalho. Uma coisa que eu percebo muito me incomoda, tem uma incapacidade muito grande de reconhecer seu próprio privilégio, né? Entender que a tua história de muito sucesso, de muitas conquistas, é muito diferente da história de todas as outras pessoas. Muita gente talvez não tenha tido a oportunidade que você teve para chegar a um cargo de alta gestão, para ser um grande empreendedor, para fazer isso ou aquilo, né? Então, eu vejo que muita gente tem essa dificuldade, isso é nítido mesmo, de a pessoa não entender que uma pessoa que veio de uma realidade mais difícil não vai ter o mesmo acesso, ela não vai ter as mesmas oportunidades, não vai ter os mesmos resultados que talvez até você imagina, espera dela, né? Dentro desse bolo, a gente ainda tem o fato de estar no Brasil, né, que é um dos países mais desiguais do mundo, e paradoxalmente a gente tem essa grande desigualdade e uma grande cultura de meritocracia, né, muito difundida, muito implementada, que também vem dessa sociedade do desempenho, que vem da cultura de alta performance e tal. Mas, enfim, a pergunta dentro desse escopo, Raquel, que eu falei bastante coisa, né? O que que isso tudo nos diz, né, dentro desse ambiente de gatilho organizacional, de lideranças que não têm empatia para entender outras realidades, que acreditam e defendem piamente a meritocracia, né? Como isso se encaixa dentro de gatilhos? Isso poderia ser também um gatilho organizacional que favorece o adoecimento mental? Pergunta, né, com resposta complexa, João. Te deixei numa enrascada aí, eu acho, né? Desculpa. Me deixou, mas é um tema que eu venho pensando bastante também. Então, assim, acho que a minha resposta é até talvez fruto aí da minha experiência e das reflexões que eu venho fazendo. Eu comecei a trabalhar, né, em recursos humanos, né, numa cultura que era bastante meritocrática. Só que, assim, que tinha muito pouca diversidade também. Hoje esse tema da meritocracia ele tem sido extremamente debatido exatamente pelo que você falou. A gente não parte do mesmo lugar, né? O que é meritocracia? É você o seu sucesso, né, você ser recompensado, normalmente dentro das organizações é isso, pelo seu esforço pessoal, né, por aquilo que você, né, consegue alcançar. Se a gente entende que as pessoas não partem do mesmo lugar, essa corrida ela já começa muito pouco justa, né? Então, nesse sentido, e até a gente vê várias empresas repensando, que a gente está falando pra caramba de diversidade e inclusão, e você continua tendo sistemas aí de atração de talentos, de recompensa de pessoas totalmente focada, né, na meritocracia, não funciona. Você não consegue, né, com esse, né, sistema aí somente da meritocracia, né, quando você fala, não, vamos, né, premiar os melhores, né? Vamos trazer os melhores. Que critérios são esses? E assim, tem muita gente que não consegue nem participar, nem ter a oportunidade de participar da corrida. A gente tem questões muito, né, profundas, né? De raça, de classes, mas a gente vai além disso. E aí, quando você fala, né, da questão, né, do gatilho, quer dizer, mesmo se você está numa condição privilegiada, você já acha que já acorda devendo. Imagina alguém que está numa condição totalmente diferente. E a sensação, né, desse fracasso, né? Se você não está, né, dentro desse padrão, né, de quem está ali, né, conseguindo, né, ter esse padrão aí do sucesso, às vezes distorcido, né? Se você não está entre aqueles iguais que estão conseguindo a mesma coisa, né, isso já te torna aí um desigual. Isso só reforça ainda mais, eu acho, essa condição, né, de desigualdade. Isso talvez assim fomente até muito mais um individualismo, e a gente já falou de novo aqui, a gente sabe, né, quando você tem uma maior, né, cooperação, quando você tem esse olhar mais coletivo, você consegue chegar mais longe também, né, ter melhores resultados, né, voltando àquela questão da alta performance que a gente acabou de falar. Se você reforçar demais, né, esse padrão, você acaba também fazendo com que as pessoas, nessa condição, né, de supostamente, né, fracassadas, ainda tenham, né, sua saúde mental, né, também, seu equilíbrio emocional abalado. É um tema, assim, bastante, eu acho que complexo. Vejo que esse debate tem sido cada vez maior. Meritocracia, né, tem seus prós, mas tem, né, vários contras, e dependendo da situação, né, e do ambiente que a gente está, da composição, né, da organização, pode ser, né, bastante até prejudicial.
Verdade, muito bom. Seguindo, gente, então, na nossa ideia aqui de falar de gatilhos, né, organizacionais, Mari, eu acho que talvez, no meu ponto de vista, um dos grandes gatilhos, né, que eu acho que deixa todo mundo que é funcionário, né, que está enfim, que trabalha em uma empresa, algo que atormenta todo mundo, talvez quase que o tempo todo, é a insegurança, a possibilidade de ser demitido, né? Algo que tem acontecido muito no mercado de tecnologia, né? A gente veio já do ano passado com muitos chamados layoffs, né? Que para mim é uma forma quase simpática de chamar a demissão em massa, né? Mas, enfim, a gente vem desse movimento muito forte, com grandes startups, empresas já estabelecidas, demitindo muita gente. E isso, naturalmente, causa um grande pânico, né? Um grande pânico, não somente no mercado de tecnologia, entre quem trabalha nessa indústria, mas eu acho que em outras também, né? Porque eu acho que pensando aqui uma pessoa que talvez tenha uma insegurança e tal, meu Deus, eu não posso perder meu emprego, eu tô vendo um monte de empresa demitindo, de repente isso se escala, né, para outros setores. E a gente tem uma corrida muito grande aí de inteligência artificial, causando grandes preocupações aí com relação ao futuro do trabalho. Agora a gente está falando muito sobre o ChatGPT, nessa ferramenta que escreve qualquer coisa que você queira. Eu aqui, enquanto jornalista, já testei bastante essa ferramenta e fiquei bastante impressionado com algumas possibilidades. Então, a minha classe, por exemplo, que já vem bem prejudicada, já tem alguns anos aí de jornalistas, tende a ser bastante afetada, dentre várias outras, né? Então, mas para resumir, não quero me alongar muito, nesse contexto, né, em que existe uma insegurança psicológica com relação a medo de demissão e tal. E aí a empresa que está ou deveria estar atenta a essa preocupação que é muito genuína, né, por parte dos trabalhadores, como que ela deve conduzir um processo como esse, né? Se ela vai ter que fazer uma demissão em massa. A gente viu dezenas de casos horríveis, muito mal executados, né, ao longo do ano passado para cá. Como que ela poderia criar um processo digno, justo, né, se é que a gente pode, né, chamar dessa forma, mas para que consiga minimizar os efeitos, os danos psicológicos, tanto para quem vai sair da empresa quanto para quem fica, né? Porque, pô, você está ali num dia com um monte de colega, pessoas que, né, se tornaram suas amigas em alguns casos, de repente, da noite para o dia, ninguém mais está lá, né? E a pessoa começa a viver aquilo, pô, quando vai ser a minha vez? Então, eu acho que aí tem duas perguntas. A primeira é como que as empresas podem lidar com esse processo, como eu falei há pouco, e do outro lado, como que eu, né, enquanto indivíduo que posso ser vítima desse movimento de mercado, como que eu posso lidar com esse medo permanente? Eu tenho algum recurso para me precaver, além de deixar meu currículo atualizado, né? Brincadeiras à parte? João, isso é muito delicado, né? Eu acho que se todos os líderes, ou chefes, ou gestores que tivessem que desligar pessoas antes do ato do desligamento pensassem rapidamente que esse indivíduo vai chegar em casa e contando para a família, para os filhos e para a esposa ou para o marido ou para a família que ele foi demitido, né? Eu acho que quando a gente pensa nessa cultura do cuidado, a gente está falando sobre isso, de colocar as pessoas e o cuidado no centro das relações, né? Ou seja, é claro que é possível a gente amenizar e suavizar um processo que, na sua natureza, já é um processo muito difícil. Então, tem fatores de proteção que ajudam. Em casos onde é possível esse tempo, tem um gato subiu no telhado, que isso vai suavizando conforme vai passando o tempo e dando chance da pessoa se rever. E isso é possível, né? Quando a gente pensa em demissões individuais. Quando a gente pensa em demissões em massa, já é mais complicado. Mas mesmo assim, a Lê comentou, né? Quando a gente pensa no quanto que a gente pode comunicar para as equipes, a gente precisa ter esse cuidado. Precisa dar um gato subir no telhado para que as pessoas fiquem antenadas. E o feedback é também um fator de muita proteção, que vem junto com essa comunicação. Olha, aqui não está legal, estou te dando uma chance de você melhorar, de você reverter, por conta disso que foi falado. E não só uma conversa difícil num único momento do ano, que é o momento da avaliação de desempenho. São conversas que devem acontecer todo o tempo, né, diariamente. Que essas são as conversas mais difíceis, que é esse ajuste de rota que vai ajudando o indivíduo a se reorganizar, a melhorar e a entregar aquilo que ele se comprometeu para entregar. Agora, é um processo de luto, e como todo processo de luto, tem uma qualidade do cuidado.
Então, se a organização tiver alguns desses cuidados, o processo de luto desse indivíduo ele vai ser muito mais suavizado. E assim como você falou, não só para aqueles que vão, mas também para aqueles que ficam, é uma mensagem. Puxa, se eu tiver que ser desligado amanhã ou daqui a um mês, eu já sei mais ou menos como a organização vai me tratar, como a organização vai cuidar da minha saída. Então, é claro que existem, por exemplo, casos onde o indivíduo tem um filho que tem uma doença e que vai precisar do plano de saúde porque está fazendo um tratamento. Então, vamos olhar para esse caso especificamente. Então, esses cuidados, antes da comunicação do desligamento, eles são absolutamente necessários para que não haja esse tipo de insegurança, além da insegurança que já existe no processo natural de desligamento. Mexe com a nossa autoestima, mexe com a síndrome do impostor, né, que a Ali estava falando no começo. É claro que mexe com uma série de coisas, com todas as nossas dimensões. Então, é possível, sim, a gente fazer com cuidado, por mais difícil que isso seja. Eu acredito muito nisso, da importância da gente cuidar para que esse processo seja um processo mais suavizado. Acho que a Lê quer falar. Só complementar que, assim, concordo muito com o que a Mari está trazendo, e eu vivi durante muitos anos dentro de uma cultura, né, uma cultura francesa, e na França, né, essa questão de demissão é algo muito delicado, né, algo que eles tratam, a Europa como um todo, mas falando da França onde eu vivi, então não existe essa coisa de, né, você vai demitir, né, assim, você demite de qualquer maneira. Uma questão muito óbvia lá do país, pelas regras deles, né, trabalhistas e tal. Mas eu vivi também essa cultura aqui no Brasil. E o que era interessante, né, quando a gente fazia, né, a gente tinha, enfim, como qualquer organização, alguns desligamentos, algumas reorganizações que a gente precisava fazer. E o que era muito legal, assim, de se ver? O respeito com que o processo era feito. Que eu acho que é isso que a Mari está trazendo, né? Então, além da questão toda financeira, desse cuidado, né, que é uma segurança, né? Você está cortando ali um subsídio. Essa preocupação tinha todo um aspecto também. Como é que a gente pode, de alguma forma, apoiar esse indivíduo numa recolocação? Como é que a gente pode, de alguma forma, oferecer, né, o plano de saúde por mais tantos tempos? Então, eu acho que aqui é um exemplo que eu estou trazendo, que eu concordo, eu acho que a gente pode trabalhar isso de outra maneira, de uma maneira mais respeitosa. Você tratar isso com respeito, da forma correta. E tem uma outra coisa, sem dúvida é um grande gatilho, e a reputação da organização você vai conhecer muito também nos seus processos de demissão. Eu acabei vendo numa outra organização, que não era uma cultura, era completamente diferente, e eu pude ver assim, algo que é exatamente o não fazer, né? E isso é muito ruim, porque a gente ainda percebe que tem organizações assim, né? Que não tem o respeito, não tem o cuidado, como a Mari traz muita propriedade, nessa hora desse rompimento de vínculo, né? Que para algumas pessoas é um vínculo muito forte, e o luto vai ser muito doloroso, né? Sim, completamente. Acho que você falou da França, eu achei legal. É um país que tem direitos trabalhistas muito enraizados, né? Muito sólidos, e as leis são bastante respeitadas e tal. E o quanto isso pode servir para influenciar uma cultura corporativa, né? Enquanto uma determinada regulamentação, como um país se preocupa com as pessoas, né? Podemos assim colocar, acaba incentivando um mercado de trabalho mais saudável, né? Talvez. Mas continuando, Mari, se puder retomar o outro ponto, né? Que foi outra pergunta que eu te fiz, do indivíduo nesse caso, né? De lidar com esse medo permanente de ser demitido, que acho que nesse momento, especialmente aí a gente não sabe muito bem para onde vão os rumos da economia global, digamos assim, né? Com tanta coisa acontecendo em nível internacional. Eu acho que muita gente tem esse medo agora. E como a gente pode lidar, né, com esse medo permanente de ser demitido? Especialmente aí, talvez, quem está nessas áreas, né, que isso está ocorrendo em maior escala nesse momento. João, não é simples, né? Eu acho que se tem um medo permanente é porque tem alguma coisa de fato muito errada, né? Mas eu acho que quando a gente pensa em transição de carreira ou de transição de emprego, você brincou e falou do LinkedIn atualizado, eu acho que por que a gente precisa esperar um desligamento para a gente estar mais preparado eventualmente para o mercado?
Então, eu acho que estudar outras coisas, olhar o mercado para ver como é que você está do ponto de vista competitivo lá fora. Então, a gente às vezes tem uma tendência, quando a gente está dentro de uma organização, a gente fica meio míope. E quando a gente está fora, a gente amplia muito mais os nossos horizontes. E a gente pode ampliar os horizontes mesmo dentro de uma organização, pensando possibilidades. Não necessariamente você precisa estar infeliz para fazer isso. Você pode estar olhando, você pode participar de grupos de network, você pode participar de palestras, você pode participar de associações. Ou seja, ampliar suas perspectivas para além da organização. Eu acho que isso é cuidar do teu currículo, cuidar do teu nome e cuidar da tua imagem. Agora, de novo, os feedbacks, entendendo mais ou menos que você tem uma relação, se é que você tem uma relação de confiança com o seu chefe, é fazer pergunta. Tem algum risco? Como é que tá? Como é que não tá? À medida que você também se coloca, você está buscando informação. Então, eu acho que esses dois aspectos são aspectos que podem ajudar a acalmar o indivíduo que está nesse medo permanente, nessa insegurança. Tudo que a gente fala de cultura do cuidado, a gente está falando de uma coisa que é o ideal. E a gente sabe que todos os contextos, eles não são sempre ideais. Muito pelo contrário, o trabalho que a gente faz é um trabalho de muita formiguinha. É um trabalho que mexe nas estruturas, mas de forma assim, de longo prazo, de médio prazo. Então, o que dá para fazer com aquilo que estão te entregando, né? Não é a gente olhar só para a organização como aquilo sendo uma única saída. Existem outras saídas. A gente só precisa colher e plantar, e colher e plantar, para que a gente possa estar se alimentando de outras fontes que também são nutritivas, não só aquele universo que você está inserido. Seja uma pessoa que está há um ano numa organização e mais ainda aquelas que estão há muito mais tempo, que a gente tem uma tendência a se acomodar, ficar numa zona de conforto. Esse gancho final que você deu é interessante para a gente conectar com o nosso próximo e último programa dessa primeira temporada, em que a gente vai falar sobre ferramentas, práticas, processos e métricas, né? A empresa pode utilizar para desenvolver uma cultura de cuidado e não uma cultura tóxica. Acho que a gente falou hoje bastante a respeito, mas no próximo programa acho que a gente vai conseguir amarrar e dando ali insumos práticos, né, para as pessoas, para as empresas poderem trabalhar e seguir evoluindo aí nessa jornada de saúde mental, de segurança psicológica e de cultura do cuidado. Então, hoje a gente encerra. Meninas, muito obrigado por mais um programa. Como sempre, aprendi muito. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo vai aprender bastante também, ou melhor, aprendeu bastante também. Então, muito obrigado, um abraço para vocês e até o 5º episódio.